De um pequeno drive-in na Califórnia a uma das maiores redes de fast food do mundo. Essa marca redefiniu o conceito de refeição rápida e conquistou gerações ao redor do planeta. Mas você sabia que o verdadeiro negócio dessa gigante não é apenas sanduíches e batatas fritas? Hoje, em Marcas Icônicas, McDonald's. O Marcas Icônicas está no ar, o programa que mostra para você as histórias e curiosidades das empresas que dominaram o mundo. Hoje nós vamos falar de um verdadeiro gigante do fast food, sinônimo de hambúrguer, batata frita e um logotipo reconhecido no planeta inteiro. Você sabia que o McDonald's tem mais de 40 mil restaurantes em 118 países e atende mais de 69 milhões de consumidores todos os dias? E agora a gente vai saber um pouco mais sobre a história dessa marca fascinante. A nossa história começa na Califórnia dos anos 1940, quando dois irmãos, Richard e Maurice McDonald, resolveram dar uma repaginada geral no restaurante da família. Em vez daquele cardápio enorme e atendimento demorado, eles preferiram algo bem mais ágil. Hambúrgueres, batatas fritas, milkshakes, todos servidos em tempo recorde. A iniciativa deu tão certo que um vendedor esperto chamado Ray Kroc ficou impressionado com a eficiência da cozinha. Ele logo enxergou a oportunidade perfeita para levar o conceito dos irmãos mundo afora. Na década de 1950, ele assumiu o negócio e, dali em diante, foi um pulo para que os icônicos arcos dourados começassem a se espalhar pelos Estados Unidos. Com o sucesso em casa, veio a expansão internacional. Dos anos 1960 em diante, novos restaurantes surgiram no Canadá, na Europa, na Ásia e, mais tarde, na América Latina e no Oriente Médio. Quando chegaram ao Brasil, em 1979, as pessoas faziam filas enormes no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, curiosas para experimentar o tão famoso hambúrguer americano. Hoje, o McDonald's segue reinventando o cardápio, trazendo inovações e opções diversas para cada região do mundo, sem deixar de lado as receitas clássicas que conquistaram clientes de todas as idades. E tudo isso continua sob o símbolo do grande M amarelo, que por onde passa é reconhecido como sinônimo de lanche rápido, prático e, claro, delicioso. Para fazer esse processo de internacionalização, a primeira coisa que o McDonald's olhou foram os hábitos dos consumidores dos países onde ele pretendia entrar. As diferenças de paladar, a hora que se vai comer um lanche, né? Os horários são diferentes, o calendário de festas, de datas comemorativas. Tudo isso tem que ser observado para você ter uma boa estratégia de marketing e de acesso ao consumidor. E isso vai interessar ao franqueado, porque o modelo de franquia implica na sustentabilidade, tem que ser bom para todo mundo. Todos os elos da cadeia de distribuição precisam ser bem remunerados por esse modelo de negócio. Impactando esse modelo de negócios e a viabilidade e sustentabilidade, a gente ainda tem o próprio ambiente social, político, econômico do país. A questão tributária, a regulamentação dos países, que também impacta esse modelo de negócio, e é óbvio, a concorrência local, que não pode ser ignorada de jeito nenhum. No caso do McDonald's, são as cadeias de fast food e alimentação fora do lar que precisaram ser observadas, e o McDonald's precisou encontrar seu nicho, a sua forma de comunicar quem é seu público-alvo. E, para isso, estabeleceu modelos específicos de acesso dessa população, né? E de quais são os seus interesses, como ele se comporta, onde ele vai, qual é esse persona que vai consumir os produtos do McDonald's. Qualquer modelo de franquia internacional implica em fortes processos de padronização, não só de produto, não só da comunicação visual, da marca,
mas também de serviços. E um dos pontos que fez o McDonald's ter tanto sucesso foi justamente a padronização do atendimento. A própria batata frita, que precisa ter essa identidade forte de marca do McDonald's e ser dourada completamente. Também há dispositivos que são sensores que calculam a temperatura do óleo, o tempo de fritura e tudo de forma que sai aquela batata padronizada globalmente, que é uma loucura, né? A gente consegue comer batata frita do McDonald's do mesmo jeitinho em qualquer lugar do mundo. Quem diria, hein? Que um simples ajuste na cozinha poderia revolucionar o jeito que as pessoas comem hambúrgueres. Pois foi exatamente isso que aconteceu quando os irmãos McDonald criaram o chamado Speed Service System. Mas essa novidade transformou a preparação de sanduíches em uma verdadeira linha de montagem. Cada etapa era cronometrada, cada receita padronizada. E o resultado chegava nas mãos do cliente em tempo recorde. Mas não parou por aí não. Os irmãos McDonald padronizaram tudo o que era possível. Da gramatura exata da carne ao tamanho exato das proporções de batatas fritas. Passando, é claro, pelo preparo do milkshake. Graças a essa obsessão por consistência, o sabor do hambúrguer servia como uma espécie de assinatura culinária. Ou seja, idêntico em qualquer unidade que adotasse o mesmo sistema. Esse método abriu caminho para uma expansão sem precedentes, servindo de inspiração para redes do mundo inteiro e mudando de vez a forma como consumimos refeições rápidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente tem justamente na segunda metade do século passado essa ascensão aí, né, do American Way of Life, ou seja, do estilo de vida estadunidense, e um estilo de vida marcado principalmente pelo consumo, né? E nesse caso, o consumo desse tipo de alimentação que combinaria justamente com uma vida mais urbana, mais tecnológica, né? Mais atualizada, e que justamente foi a propósito que o McDonald's levou depois, né, desse grande sucesso nos Estados Unidos também para uma série de outros países no mundo até hoje, né? Ou seja, uma marca de grande visibilidade, de grande sucesso também. Um outro ponto que a gente pode explorar também é justamente como a comunicação e toda a estratégia de branding do McDonald's traz uma ideia de identidade coletiva, né? De uma identidade universal, disseminam justamente significados desse pertencimento a uma grande coletividade, aí um grande grupo de pessoas que de alguma maneira está unido em torno do consumo, né, de algum tipo de alimento, de marca, de produto. Né? Então essa ideia do hambúrguer, da batata frita, do milkshake, foi um estilo muito valorizado e que trouxe muito essa ideia da aldeia global, né? Essa ideia utópica e muito sedutora de que, de alguma maneira, todos nós estaríamos unidos em torno aí de algo, nem que fosse em torno de uma marca, por exemplo. Outra história que a gente precisa te contar é como surgiu o McLanche Feliz e o carismático Ronald McDonald. Esses ícones conquistaram gerações, tornando cada visita ao McDonald's uma experiência mágica para crianças e adultos. I'm going to show you how McDonald's builds a Big Mac sandwich. Na década de 1960, o McDonald's já estava conquistando corações com seu serviço rápido e hambúrgueres padronizados. Mas ainda faltava algo para criar um vínculo afetivo, sabe? Especialmente com o público infantil. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Foi então que, em 1963, surgiu a ideia de um palhaço sorridente, pronto para alegrar as crianças, o Ronald McDonald. Inspirado pelo universo do circo e pelo desejo de oferecer entretenimento, Ronald encarnava uma figura bem-humorada. I'm Ronald McDonald. Give me a McDonald's shake. Que convidava todos a conhecer o lugar mais feliz para comer. Com cara pintada, sapatos enormes e roupas coloridas, o personagem rapidamente se tornou o protagonista das campanhas do McDonald's, aparecendo em comerciais de TV, embalagens e até em eventos de inauguração. Mas a mágica não parou por aí. Na década de 1970,
a empresa percebeu que poderia dar um passo além para encantar ainda mais as crianças. Your kids will love McDonald's Happy Meal. It's food and fun in a box. Surgiu então o conceito de uma refeição infantil com porções adequadas e, claro, um brinquedo incluso. With games, puzzles, jokes and a prize. A prize? Em 1979, nasceu o Happy Meal, conhecido no Brasil como McLanche Feliz, que oferecia, em uma caixinha personalizada, um sanduíche com hambúrguer ou cheeseburger, batata frita, bebida e um brinquedo temático, frequentemente ligado a filmes, séries ou desenhos animados do momento. O resultado foi imediato. McLanche Feliz virou uma febre mundial, ajustando seus brindes e campanhas para cada cultura local. Crianças faziam fila para conseguir o brinquedo da vez e até colecionadores adultos se envolveram nessa paixão. Assim, a marca passou a firmar parcerias estratégicas com grandes estúdios de cinema e com a indústria do entretenimento, criando uma rede de benefícios mútuos. Os brinquedos promoviam os lançamentos do momento, enquanto as produções ganhavam divulgação maciça nos restaurantes McDonald's. Spider-Man, I just saw Scorpion in the drive-thru. Have a nice day. Thanks. E então surgiu a McDonald's Land, um mundo mágico When you believe in magic. que incluía outros personagens como o Papa Burger, Grimace Shake e, anos depois, a Birdie, que foi a última personagem a se juntar à turma. A rede de lanchonetes decidiu aposentar os mascotes em 2003. Desde então, focou suas campanhas num público mais adulto, adotando o slogan A marca encontrou nesses personagens e ofertas especiais uma forma de fidelizar o público desde cedo e de renovar constantemente seu apelo, direcionando suas campanhas para os momentos de diversão em família. O McDonald's é uma marca tão icônica que até inspira colecionadores. Por isso, eu vim conhecer a incrível coleção do Henrique Azeredo. Ele sempre foi um aficionado pelo McDonald's, tanto que o sonho dele quando criança era ter uma hamburgueria. E hoje, ele é empresário, tem uma rede de hamburguerias em São Paulo e tem a nossa marca icônica como uma das inspirações. Como era de se esperar, a coleção dele é um verdadeiro tesouro, repleta de itens raros e histórias fascinantes. Henrique, como é que começou essa sua coleção? Cara, eu sou assim apaixonado por hambúrguer. E o McDonald's era a minha tara, né? Então, eu lembro que eu fui na casa de um primo meu e a minha prima mais velha, né, a irmã dele, tinha esse McDonald's. E eu ficava entrando no quarto dela e ficava fissurado e eu queria ter um desses, só que eu falava, pô, será que é o brinquedo de mulher? Não posso ter? Aí eu perguntei pra minha mãe, o brinquedo e tal, e aí o primeiro que eu tive foi esse. Foi o meu, e aí daí foi só aumentando. E você começou a estudar esse universo do fast food e a própria história do McDonald's? Cara, é um universo que eu amo muito, porque assim, né, você gostando ou não, atualmente, né, dizem, é a comida que mais moldou a sociedade moderna, né? Então eu gosto muito, principalmente de McDonald's, que é o meu número 1 da coleção. Eu queria que você contasse pra gente a história do M de McDonald's, porque muita gente em casa certamente acredita que o M veio simplesmente da logomarca, né? Tirou dali e transformou no M tão conhecido, que são os arcos amarelos. Mas parece que não foi bem assim, né? Tem. Pô, Gustavo, se você puder me ajudar, até pra ilustrar melhor, você pega uma sacolinha dessa. Pego, claro. E eu vou mostrar aqui, ó. Até então, o McDonald's, né, ele estava com os irmãos McDonald's e quando o Ray Kroc fez o novo padrão de loja, ele chamou uma empresa para montar uma logomarca nova. Sei. E aí a pessoa que foi lá pensar na identidade visual, quando ela viu essa loja nesse ângulo, ele fez esse M que era inspirado nessa loja. Ah, entendi, porque se você olha aqui meio na diagonal, você enxerga um M realmente. E daí foi aí que surgiu esse Mzinho aqui que está aqui na frente. Exatamente. E nessa embalagem aqui era realmente a fachada da loja, né? Não era o M tradicional que a gente conhece hoje. Começou como a fachada da loja. E esse é dos anos 50, essa embalagem. Henrique, quais outros exemplos você pode dar pra gente desse envolvimento que você tem com a marca, independente da sua coleção, que já mostra bastante, obviamente, o quanto você gosta de McDonald's, né? Eu sou tão aficionado pelo Mac que o meu cachorro chama Mac. Então, pra você ver o nível... E eu montei uma hamburgueria inspirada no Mac, para você ver como influenciou na minha vida, né? A minha mãe, quando eu era criança,
e eu me comportava no colégio, ou quando eu queria muito alguma coisa, eu falava, se você se comportar ou tirar uma nota boa, eu vou te levar no Mac. Então, assim, era o momento mais feliz do dia, era quando eu ia no McDonald's. Então você tinha um envolvimento afetivo na hora de comer o sanduíche, não era só simplesmente se alimentar, tinha algo a mais para você? Não, é muito mais que uma alimentação, é um momento, né, feliz, é uma memória que entra no coração mesmo, estar lá. Henrique, mas não é só você, viu? Tem muita gente que tem envolvimento afetivo com a comida. E você de casa vai conhecer mais sobre esse assunto. No caso do McLanche Feliz, é claro que ele vai fazer parte do pacote de memórias de muitas pessoas, em especial a geração XY. Porque elas vivenciaram esses momentos em que o fast food era uma novidade no Brasil. E é importante a gente dizer também que a gente está falando de uma época em que as pessoas tinham uma outra relação com a comida, né? E havia também uma cacofonia alimentar muito grande. Então, é por isso que eu tento sempre reforçar que a comida afetiva é o que faz sentido para você. O que você provou em determinada época da sua vida, hoje inclusive, que foi importante para você, né? De algum modo, aquilo vai se tornar uma memória de sabor afetivo para você, mas tudo isso é você quem determina isso. Essa é a primeira pergunta que me fazem quando eu começo a falar sobre comida, cozinha afetiva, né? Se uma marca, um produto, ele pode ser considerado afetivo. E a resposta é sim, é claro que pode, desde que você determine isso, né? Desde que você entenda que esse sabor te afeta, que faz sentido dentro da sua narrativa pessoal. Se esse sabor marca alguma coisa, né, na sua história. A cozinha afetiva, ela vai misturar a sua história pessoal com um momento histórico que você está vivendo. Então, ela vai misturar o seu contexto socioeconômico, a cidade onde você mora, a cultura local, o que tem de abundante ali, o que não tem, mas que povoa o seu imaginário gustativo, né? O que você tem vontade de comer. Eu digo isso porque a gente está sendo impactado por tudo que a gente vê na TV, pelo conteúdo das redes sociais, né? Então, tudo isso vai moldar o que uma pessoa entende como um registro de sabor afetivo. Eu tenho um comentário aqui que o McLanche Feliz, ele faz parte do meu imaginário também, justamente porque na minha cidade, quando era criança, ele não existia. Ele só existia nos grandes centros, nas cidades maiores, né? Então, até ter acesso a esse produto naquela época, 35, 36 anos atrás, já era um evento por si só, né? E isso já marcava a história pessoal de quem ia lá provar. Ainda mais vindo com um brinquedo, né? Então, a gente via a propaganda na TV e queria experimentar. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe. O Big Mac, esse sanduíche que se tornou um dos maiores símbolos do McDonald's, não foi uma criação da própria marca. Dá pra acreditar? Imagine a correria típica de um restaurante de fast food nos anos 1960. Cardápio enxuto, clientes entrando e saindo sem parar, e no meio de tudo isso, um empreendedor visionário que decide ousar. Esse personagem era Michael Jim Deligatti, franqueado do McDonald's em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que notou um apetite crescente por algo diferente dos hambúrgueres comuns. Foi aí que nasceu a ideia de criar um super sanduíche. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, o pão com gergelim. É Big Mac. A história diz que, antes de chegar ao nome definitivo, o sanduíche ainda passou por algumas tentativas de batismo inusitadas. Mas quando surgiu a expressão Big Mac, tudo fez sentido. De um teste local, em 1967, para o mundo, o Big Mac caiu no gosto popular e virou praticamente um embaixador do McDonald's. Sua fórmula secreta ganhou fama e até influenciou indicadores econômicos com o chamado Índice Big Mac. Uma forma criativa de comparar o poder de compra em diferentes países a partir do preço do Big Mac, é claro. Não há como negar que esse sanduíche ultrapassou fronteiras e se transformou em um ícone cultural, marcando presença tanto no cardápio quanto na memória afetiva de quem já deu aquela primeira mordida e pensou: uau, isso é diferente de tudo que eu já provei antes. Henrique, fala mais pra gente da sua coleção. Por exemplo, isso aqui, o que é?
Esse foi o uniforme da rede McDonald's dos anos 2000. E ele é muito icônico porque eles convidaram o Alexander Kovich para desenhar esse uniforme. Então, do tênis à camiseta foi desenhado por ele. Essas linhas, vermelha e amarela, é inspirado no ketchup e a mostarda. Então tem todas as linhas, inclusive. E esse tênis também foi ele que fez? Do tênis à roupa foi tudo o Alexander Kovich. Então, você vê até atrás no tênis tem o nome dele, né? É verdade. E tem também de embalagem, são embalagens originais. Essa é de 1977 e essa é dos anos 60. Olha só. E a gente tem também uma do Brasil aqui, que é uma relíquia. O McLanche Feliz, quando o McDonald's chegou no Brasil, era essa embalagem. Então essa embalagem também é bem icônica. E aí, saindo dessa parte de embalagem, a gente tem o Speed. Pouca gente no Brasil conhece, mas o Speed foi o primeiro mascote do McDonald's. Como o McDonald's foi inspirado na rapidez, né? Então o primeiro mascote era o Speed. E aí depois o Ronald entrou no lugar dele e hoje tem o Happy, que é a caixinha do McLanche Feliz, que parece um Minions. Agora, tem mais coisa aqui, né? Gente, dá uma olhada nesse tênis, que interessante, olha só. O McDonald's, ele abraçou muito a cultura do basquete nos Estados Unidos. Então, todo ano sai algum uniforme, seja com a Adidas, com a Nike, sai um uniforme de basquete do McDonald's. E tem, aliás, nessa parte de uniforme, não sei se consigo mostrar aqui, mas a gente tem uns lendários aqui também, né? Vamos pegar aqui, esse aqui, por exemplo. Quando o McDonald's chegou no Brasil, esse foi o uniforme que as pessoas vestiam. Inclusive, o atual CEO do McDonald's hoje, o Rogério Barreira, usou esse uniforme. Olha que interessante. Bem legal mesmo. Bom, aí tem aqui também tem uma versão azul, ó. É. Pra quem pensa que o McDonald's é só vermelho e amarelo, não é verdade. Esse era o feminino? Feminino. E olha o nível de detalhe desse uniforme, né? Como até era bonito, o botão né? aqui, gente. Olha, dá uma olhada. Se vendesse em loja, era uns R$1.000, né, Gustavo, hoje? Esses aqui são elementos usados no filme, não é isso, Henrique? Isso. Essas embalagens, elas são réplicas idênticas de como era a embalagem do McDonald's, mas foram feitas para o filme Fome de Poder, do Michael Keaton. Então é bem legal que são bem raros esses itens também. Esse copo aqui, por exemplo, então foi uma réplica lá de um dos primeiros que foram feitos, porque no filme mostra justamente a origem da marca, né? Sim, é fiel, é fidedigno à época. Muito legal. Aliás, o McDonald's está muito bem representado nas telas do cinema, né? A presença do McDonald's na cultura pop não se limita apenas aos lanches rápidos e aos icônicos arcos dourados. A marca também ganhou espaço em diversos filmes. Seja como referência explícita ou como pano de fundo em cenas que ficaram marcadas na memória do público. Em O Dorminhoco, de Woody Allen, há uma brincadeira futurista que envolve as grandes corporações. O McDonald's surge como uma marca que ultrapassa gerações. Em uma cena, vemos que mesmo no futuro, os arcos dourados continuam os mesmos. E o número de clientes atendidos continua a crescer. Já em Sombras da Noite, de Tim Burton, conhecemos Barnabas Collins, um lorde do século XVIII que foi amaldiçoado por uma bruxa e se tornou um vampiro. There's the monster! Ele fica confinado por 2 séculos, até que, em 1972, o seu túmulo é aberto por conta de uma escavação para construir, adivinha o quê? Mefistófeles. Uma loja do McDonald's. A ação se destaca em meio ao choque cultural que o protagonista vampiro vivencia ao despertar em uma era cheia de novidades. São os olhos do próprio demônio que veio me arrastar para meu julgamento. Sirva-se de mim, Lúcifer. Minha alma está preparada. Imbecil! No filme Riquinho, a marca ganha um destaque curioso. O personagem principal, dono de uma fortuna inesgotável, tem até um McDonald's particular dentro da sua própria mansão. You have your own McDonald's? Not bad. A cena reforça a ideia de que não há luxo maior para uma criança do que ter seu próprio restaurante de fast food. Já os Flintstones faz uma brincadeira criativa. Apesar de se passar na Idade da Pedra, há referências a hábitos modernos
E o McDonald's acaba surgindo como uma espécie de paródia de si mesmo, adaptado ao universo de pedras e dinossauros. Em Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, temos a icônica conversa entre Vincent Vega e Julius Winfield sobre como os sanduíches do McDonald's são chamados na Europa. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. O célebre Royale with Cheese virou uma das falas mais icônicas do cinema, eternizando a marca em uma das produções mais cultuadas dos anos 90. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? Por fim, em Fome de Poder, a história da fundação do McDonald's é contada de forma detalhada e, por vezes, polêmica. Burger Crossing. O filme conta como a padronização dos processos, a rapidez no serviço e a obsessão por expansão transformaram o pequeno negócio dos irmãos McDonald em uma das maiores redes de restaurante do planeta. One word. Persistence. Tudo isso por conta das estratégias de um empresário engenhoso chamado Ray Kroc, que é interpretado por Michael Keaton. This is not your company, Ray. Mac, don't get upset. We came up with the Speedy system, not you. Us. What did you ever come up with? Can you name one thing? You can't. And you never have, and you never will, because you are a leech, Ray. You are a professional leech. You know what I came up with, Mac? A concept. I came up with the concept of winning. De citações rápidas a enredos inteiramente dedicados à sua história. O McDonald's atravessou décadas e gêneros cinematográficos, se consolidando não apenas como uma referência no mundo do fast food, mas também como um ícone cultural reconhecido e imortalizado nas telonas. E agora é a hora de falar de negócios e estratégias de mercado do McDonald's. Quando pensamos em fast food, é quase impossível não lembrar dos famosos arcos dourados, certo? Mas e aí, você sabe como essa marca conseguiu se tornar uma das maiores redes de restaurantes do planeta? A resposta está em um sistema de franquias altamente eficiente, um padrão de qualidade rigoroso e um compromisso constante em inovar, tanto no cardápio quanto na forma de atender o cliente. Além disso, o McDonald's investiu pesado em marketing e soube se adaptar às diferentes culturas pelo mundo afora, criando produtos e experiências únicos para cada região. Ao longo das últimas décadas, o McDonald's desenvolveu campanhas icônicas. E, para mim, 3 elementos a gente pode destacar desse grande sucesso em tudo que diz respeito à comunicação do McDonald's com as pessoas. O primeiro deles é simplicidade, a forma que eles criaram mensagens diretas, né? Um grande exemplo do amo muito tudo isso e tantos outros exemplos de frases que grudam na nossa cabeça e de alguma forma criam essa simplicidade de uma marca que está no nosso cotidiano. O segundo ponto é a emoção. Quando a gente pensa em McDonald's, a gente pensa numa memória afetiva, em valores familiares, uma nostalgia, uma diversão que conecta talvez com a nossa infância, e isso é cada vez mais forte nas campanhas, que não tem mais a ver só com vender um produto, vender um hambúrguer, um milkshake, mas em criar conexões emocionais. E por último, a consistência. Sempre uma campanha do McDonald's, você tem bons jingles, são campanhas coloridas, são campanhas com mascotes, um tom de comunicação acessível para todo mundo. O McDonald's tem alguns desafios quando a gente fala de grandes tendências, né, dos assuntos que mais se falam nesse ambiente e nos consumidores que cada vez se relacionam mais com a marca. O primeiro deles é um consumidor mais digital e que demanda uma personalização, né, uma hiperpersonalização da jornada de consumo ainda maior. O McDonald's tem feito isso, né, já com os seus totens de personalização, já com a possibilidade de customizar seus sanduíches, mas tem que olhar cada vez mais para isso e o uso de inteligência artificial pode ajudar bastante nesse sentido, à medida que ele pode trazer recomendações de produtos ou de preferências de acordo com o gosto de cada pessoa em cada momento que ele está da sua vida. Um outro ponto, uma tendência muito forte, o McDonald's tem que estar atento, é o lance da sustentabilidade e impacto social. Cada vez mais transparência da sua cadeia produtiva, da sua comunicação de sustentabilidade, do uso dos seus materiais.
Um terceiro ponto é o marketing de experiência, né? As lojas, as experiências do McDonald's, seja no delivery, tem cada vez mais se comunicar com esse novo estilo de vida do consumidor, né? O básico bem feito, como a gente falava muito antes da experiência do básico bem feito, existe um novo básico, existe um novo bem feito, principalmente quando a gente está falando de gastronomia e restaurantes, a expectativa que esse público tem diferente. E por último, sempre olhar para essa cultura pop popular e como fazer collabs estratégicas, né, para surfar em grandes ondas que estão sempre surgindo, de influenciadores, a integração com tendências emergentes. Eu acho que esses são os grandes desafios para se manter sempre atualizada e sempre com as melhores novidades para o seu consumidor. No Brasil, o McDonald's é operado pela Arcos Dourados, a maior franquia independente da marca no mundo, com atuação em 20 países da América Latina e Caribe. A franquia atende mais de 2 milhões de clientes diariamente só aqui no Brasil. Mas quando falamos do cenário global, você precisa saber que o McDonald's manteve o crescimento anual do número de lojas por quase 2 décadas, mesmo durante os anos da pandemia do Covid-19. Em 2023, a empresa operou cerca de 40 mil restaurantes em todo o mundo. E em 2024, a estimativa é que a marca tenha faturado mais de 25 bilhões de dólares. Além disso, o McDonald's tem uma boa carta na manga: o mercado imobiliário. Em vez de atuar apenas como uma rede de restaurantes, a empresa se posiciona estrategicamente como um agente imobiliário ativo, garantindo o controle sobre um dos bens mais valiosos do modelo de negócio, que é o ponto comercial. A aposta desses imóveis traz alguns benefícios e reduz a exposição da empresa às oscilações dos preços para aquisição do terreno, construção e aluguel, o que acaba permitindo uma política de precificação inteligente, precificação alinhada com a performance de cada uma das unidades. Além disso, o McDonald's seleciona suas localizações de forma estratégica, baseando-se em dados, como o fluxo de pessoas, acessibilidade, potencial de consumo, crescimento da verticalização e assim por diante. Isso assegura que os terrenos adquiridos têm um alto valor comercial e uma perspectiva de valorização ao longo prazo. É evidente que o McDonald's atua em áreas já consolidadas, mas majoritariamente adota uma estratégia de antecipação desses vetores de crescimento das cidades e dos bairros. Dessa forma, se posiciona em regiões estratégicas com alto potencial de desenvolvimento futuro, aproveitando a valorização imobiliária ao longo do tempo. Eduardo, a que você atribui esse sucesso mundial da marca McDonald's? Bom, mundialmente eles são um exemplo de consistência de marca, né? Qualquer turista no mundo inteiro, né, se vai numa loja McDonald's, sabe exatamente o que vai consumir. Então ele tem um padrão global muito forte de consistência, ao ponto de virar um índice econômico, né? É impressionante como, por exemplo, né, o índice Big Mac, que é utilizado pela The Economist, né, é um índice que mede, na verdade, um pouco da taxa cambial, um pouco da inflação no mundo inteiro. Então, assim, ela virou um ícone de consistência. Mas não é só a consistência, né? Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante. De um fast food, de um restaurante, né, ela transformou numa experiência. Então, me lembro nas minhas infâncias, e você também, né? Que, poxa vida, o programa nosso era ir para um McDonald's. Verdade. Encarava aquilo como uma diversão, como um entretenimento, né? Então, assim, ele conseguiu criar um vínculo emocional muito forte no Brasil e no mundo. Agora, Eduardo, um grande desafio certamente é como criar as ações locais, que aliás eles fazem muito bem, né? Alinhadas com esse posicionamento global. Você acha que esse é um outro segredo? É um grande segredo deles, né? A gente usa no brand, então, um termo chamado glocal. É global, mas local, né? Então, marcas icônicas como o McDonald's é marca global, né, que tem toda essa consistência, toda essa inovação, tem que trazer, no fundo, para os locais, né, uma pegada local. E eles fizeram isso até no modelo de negócios. Eles têm uma empresa chamada Arcos Dourados, que é uma empresa de capital aberto, tá? Que simplesmente opera, né? É a mega franqueadora deles, né? Que licencia a marca McDonald's para a América Latina e para o Caribe. Mas muito mais do que isso, né? Ela consegue dar um teor local para a entrega. Então, por exemplo, produtos como o Mac Picanha, né? Você fala, putz, Mac Picanha, né? Foi uma coisa muito legal. O Cheddar Milk Melt, né? Nos cafés no Mac Café, você tem pão de queijo.
Então, assim, são coisas que o McDonald's, globalmente ele faz isso, o McFish também ele fez no Japão, uma série de outros produtos ele faz no Japão. Só que aqui ele tem muito essa pegada. E recentemente o Mac, né, o posicionamento Mac, né, que foi recentemente lançado. Esse posicionamento Mac, qual foi a estratégia? Meus colegas de branding, assim, os puristas, né, eles falam, nossa, pode ser um erro, pode ser um risco muito grande. Na minha opinião, ele, na verdade, ele busca somar, né, um pouco dessa ação global, de uma marca global. Você vê, você entra na loja do McDonald's, é McDonald's, né? Ele não nega nada dos diferenciais competitivos enormes que tem essa marca, mas também ele traz uma pegada um pouco mais global, ele se aproxima do Brasil. Mac era a forma como os brasileiros chamavam McDonald's, né? Todo mundo chamava ele. Então, assim, eu vejo com bons olhos que pode ser uma ação que dê certo, uma ação de ativação que pode ser que seja bem sucedida. Mas não é uma questão de trocar a marca, então. É uma ação pontual, a marca continua sendo McDonald's, mas vamos chamar de Mac porque como fosse uma campanha publicitária? Outros que brandings, né, fizeram isso, fizeram de uma maneira muito radical. Recentemente até a Jaguar, a própria New Coke, né, que foram casos de um rebrand assim total. Não é esse o caso. É como fosse McDonald's, mais conhecido como Mac. Mais conhecido como Mac. Então não está negando a marca. Exatamente. Eduardo, mas é um desafio, obviamente, conquistar o público mais jovem. Essa renovação de público tão importante para uma marca tradicional e de muitos anos, né? De décadas, como é o caso do McDonald's. Que tipo de estratégia você acha que eles têm feito no Brasil para conquistar esse público novo? Não é um fast food, é uma experiência. Então, eu acho que isso eles mantêm de uma maneira muito mágica. Ronald McDonald's, para mim, acho que é bem legal. E a forma como eles conseguem colocar as lojas deles. Se olha numa loja como essa que nós estamos aqui, poxa, uma loja super inovadora, super jovem, né? Super fácil de você acessar, né? Então, assim, acho que isso o jovem tem muito apreço. Então, o IOF, que é um programa deles, que é um programa bem forte, tá? É o Experience of the Future, realmente acho que cola muito com essa nova geração. E a questão do digital, que também se transformou num desafio para todas essas marcas globais, né? Putz, super importante, né? Eu acho que esse é um grande diferencial deles, porque eles conseguem uma coisa chamada omnicanalidade, omnichannel, né? Que o pessoal chama, que na verdade é integração de um meio digital para um meio físico. Então não é só a experiência física ou só a experiência digital, é a integração dos dois, tanto que 71% das vendas passam por um canal digital, seja ele app, totem, delivery, né? Por todos os canais digitais, ou seja, esse número é impressionante, porque mostra muito bem a integração, né, do físico com o digital. Eduardo, no caso do valor da marca no Brasil, o McDonald's realmente vale mais que os concorrentes? Acho que tem uma evidência muito forte, né? Vamos pegar em relação às duas empresas que são listadas em bolsa. Vou pegar a Arcos Dourado, né, a Arco, e vou pegar a Zamp, que é a dona do Burger King, né? Que é a licenciadora da marca Burger King, né? A Arco, ela tem operação no Brasil e na América Latina e no Caribe. Do McDonald's. Só que o Brasil tem uma relevância enorme para essa operação da Arco, né? Zamp já é uma empresa que é brasileira, listada na Bolsa de Valores de São Paulo, e ela tem 92% dela é Burger King, então é Brasil, né? Tá. Então, mas salvo essas ressalvas, colocadas essas ressalvas, né? A marca ontem, tá? Eu vi isso ontem no valor de mercado, pô, a marca Arco, tá? A empresa Arco está valendo 1,6 bi de dólares. E a empresa Zamp está valendo 143 milhões de dólares. Tá? Ou seja, o McDonald's vale mais de 10 vezes mais. Guardada algumas limitações do tipo, uma é América Latina e Caribe, outra é só Brasil. Uma está listada em Nova York, outra está listada em São Paulo. Então, tem uma série de pontos. Mas, assim, para ter uma ideia dessa diferença, né, Gustavo? Porque é muito grande, né? E aí, quando você fala em por que tem essa diferença, né? Muito dos comentários dos analistas se referem à marca. A marca com tudo isso que a gente falou aqui nesse programa. Todos esses atributos, assim, são muito percebidos. Inovação. Eu acho que esse physical aí está sendo muito bem percebido. E, finalmente, a parte de ESG, que pro investidor é música. Isso são coisas que são muito interessantes. Então, percepção de mercado muito boa. Então, assim, uma marca que, com certeza, deve ser a mais valiosa aqui no Brasil. Agradecendo pela sua companhia, chegamos ao fim de mais um Marcas Icônicas. Eu espero que você tenha gostado de descobrir um pouco mais sobre o universo do McDonald's. Desde a sua história até as estratégias de mercado que transformaram a rede em um ícone mundial.
Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e já anota aí na sua agenda, hein? No próximo programa, vamos mergulhar na trajetória de outra marca que com certeza tem muitas histórias para contar. Nos vemos lá.